cinema, etc. Então vamos pegar a pergunta, repete a primeira pergunta, O Fábio responde e depois a gente faz a segunda pergunta, ele faz a segunda pergunta. O Thiago quer saber se esse crescimento do consumo traz maior qualidade nos produtos ofertados. Sim, em média sim. Como já foi dito aqui, existem estratégias hoje de oferecer produto com uma embalagem que não seja tão sofisticada ou fracionado, mas o produto, a qualidade média cresceu. Mas na realidade, a qualidade média de quase tudo cresceu no mundo. A indústria vai avançando, o consumidor avança. A gente tem marcos no Brasil muito importantes. Tecnologia melhora. Tecnologia melhora. Então é claro que tudo vai avançando. Né? O Japão já teve uma época em que os produtos japoneses eram produtos vagabundos. Hoje não se discute mais a qualidade. A gente fala muito da China, mas eu temo que daqui a 20 anos a gente esteja realmente competindo com uma China que não só em quantidade e preço tem uma qualidade muito superior. Temo não, tenho quase certeza que isso vai acontecer. Repetir o mesmo efeito do Japão. Né? É o Talvez, passo natural, depois da quantidade e da qualidade. Mas a gente não pode desprezar essa possibilidade. Né? Então, eu acho que em média melhora. Não é para todo mundo, existem empresas que entram no mercado para enganar o consumidor, mas essas saem rapidamente do mercado. Então, em média, com o consumidor mais instruído e com mais renda, ele também exige mais. Aí você tem que atender, não tem jeito. A única coisa que não muda é aquela questão que a gente comentou aqui da obsolescência programada, que isso faz parte da dinâmica do mercado. Agora, é claro, programada pelas empresas e que nem a gente comentou, desejada pelo consumidor. Quem ganha menos de 10 salários mínimos compra uma televisão que para ele já é melhor do que a que ele tinha. Isso que é importante. Mas é claro, quem tem uma renda de 50, 60 mil reais por mês tem uma televisão melhor que aquela. Isso é evidente, isso não muda, mas para cada um, os produtos que a gente está recebendo como oferta têm sido em média melhores. Vamos lá para a segunda pergunta, Caetano. O Mena ele comentou sobre a participação do comércio eletrônico hoje em todo o varejo. Quer que eu refaça? Não, eu sei, até porque a gente faz uma pesquisa aí também com a Federação do Comércio e com o EBIT. Na região metropolitana de São Paulo, o comércio eletrônico varejo, né? Comércio eletrônico de varejo representa 3% total do varejo, 2,5%, estou arredondando para 3%. É pouco, mas está crescendo. Ele cresce, se o varejo tem crescido em São Paulo 5, 6% ao ano, o varejo eletrônico nos últimos 2 anos cresceu 25% a 30%. Então ele vai ganhar participação, mas ele não vai ser majoritário. Isso é grande já, mas ainda não será majoritário. Na questão de serviços, acho que a coisa pegou muito mais. Né? Todo mundo compra ingresso de cinema, todo mundo não, muita gente compra ingresso de cinema via internet, porque é muito mais fácil, passagem aérea, marca reserva em hotéis. Eu acho que dá para melhorar muito quando, por exemplo, você tiver um sistema para vender ingresso de jogo de futebol e de espetáculo totalmente via internet. Facilita, acaba com o cambista, reduz fila, tem uma série e dá para você fazer melhor ainda nesse caso, e eu acho que nós vamos caminhar para isso, aí vai potencializar ainda mais o mercado de serviços na internet, que é, por exemplo, no caso de espetáculos, como já acontece com o cinema, espetáculos e jogos de futebol ou esportes, você não só comprar o local e vincular isso, por exemplo, ao seu CPF. Então, não vai ter por que ter tumulto na porta de um show, dado que quem não tem o registro, não tem o ingresso, não tem para que ir lá, porque não vai ter venda na porta, não vai ter cambista, minimiza o problema de segurança, porque você sabe que fulano de tal estava sentado no local tal. Tudo isso é muito fácil hoje com a tecnologia. E eu acho que isso estimula as pessoas, porque eu vou no cinema e compro na internet, que eu compro com um local marcado. Eu não gosto de ficar discutindo, debatendo e me trombando para escolher um lugar, se eu vou com mais um amigo ter que botar pula aquela fileira. É melhor você já comprar com o local marcado. Tudo isso a internet, para serviços, realmente, você tem razão, é fantástico. Ok. Vamos dar uma olhadinha como é que está o nossa enquete da semana? Vamos ver aqui os resultados online, ao vivo, Caetano. Vamos ver o que o pessoal está... A gente está perguntando aqui o seguinte. Vamos ver aqui. A facilidade de crédito pode aumentar o endividamento do consumidor? 60% está dizendo que sim. É preciso refrear. 25% dizem que, em parte, é natural deste momento e 25% dizendo que não, há espaço para esse aquecimento. Ou seja, a maioria dos nossos internautas aí votou que a facilidade do crédito, essa facilidade precisa ser refreada. Qual é o seu comentário? Bom, eu teria votado em parte é natural do momento, mas a gente tem que ter... principalmente quem trabalha com pesquisa como a gente trabalha, tem que ter humildade de aceitar a resposta, né? Você vai para a rua para perguntar alguma coisa, se te responde o que você não quer ouvir, você joga fora a pesquisa, né? O bom analista, o bom cientista joga fora a teoria que ele achava muito bonita e fica com os fatos.
O mau analista gosta tanto da sua teoria que joga fora os fatos e fica com a teoria. A gente tem que tomar cuidado, então. Acho que a gente pode explorar um pouquinho mais, porque eu não sei qual é o universo que respondeu, né? Mas, de qualquer forma, se 60% das pessoas que responderam aqui acabou indicando que há uma preocupação com o total do crédito, portanto, provavelmente com inadimplência, com excesso de consumo, é bom a gente começar a explorar, porque as próprias pessoas devem ter experiências para ter respondido dessa forma. Eu não sei se é só uma informação que vem da mídia, a mídia gosta muito, às vezes, de exagerar um pouquinho, ou se são a mídia experiências. sempre tem um lado, digamos assim, um lado de gostar de jogar uma certa... Da tragédia. Da tragédia, né? Porque... Nossa, a coisa vai... Porque se você falar só que está crescendo e não há muito problema, isso não é muito notícia. Você fala assim, está crescendo, mas você já viu o que vai acontecer com a inadimplência? Parece que é um gosto pela tragédia, mas eu não sei se quem respondeu com base nas informações que está recebendo. Há uma recorrência desse tipo de informação. Mas não vai gerar, principalmente por conta dos Estados Unidos, né, da crise de 2008, 2009. Ou se já tem experiência própria. Eu estou vendo meu cunhado, estou vendo meu filho, estou vendo meu amigo, já estão endividados, o cartão de crédito é um perigo. De fato, existem dívidas que são perigosas, cartão de crédito e cheque especial. Nessas pesquisas que vocês têm realizado junto ao varejo, vocês têm sentido, vocês acreditam, por exemplo, que os grandes eventos esportivos que a gente vai ter aí, que é a Copa do Mundo, vai ter, na verdade, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas, existe um otimismo, uma confiança de que isso possa, digamos, estimular ainda mais o mercado, estimular ainda mais a confiança, o consumo interno? O que se sabe, o que se tem é que, de fato, esses eventos vão estimular a construção civil. Então não dá para imaginar que a construção civil, por exemplo, em termos agregados, vai parar no país nos próximos 4, 5 anos. Então, para esses setores, eu acho que tem uma demanda quase que garantida, né, em média. De forma geral, o efeito não é tão favorável assim, né? Existem estudos na Alemanha que a Alemanha cresceu 1% a mais, o seu PIB cresceu 1% a mais naquele ano por conta da Copa do Mundo. 1% no ano é muito bom. O problema é que quando você dilui na sua vida, né? A sua vida econômica não se resume ao ano da Copa do Mundo. O efeito não é significativo. Eu acho mais importante a gente focar, o que está todo mundo falando, é no legado. Isso sim é muito mais importante, isso melhora, pode melhorar, pode aproveitar esse momento para melhorar a vida, principalmente das grandes capitais. Agora, a gente tem que discutir com muito cuidado isso, porque realmente gastar milhões e milhões de dólares para fazer estádios que depois não vão ser utilizados, para melhorar a malha viária ou o setor hoteleiro que nunca mais vai ser utilizado, e em detrimento de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que o trânsito é caótico, que falta transporte público, que ainda tem um problema de favelização muito grande, tudo isso é uma discussão que deveria ser colocada. Acho que agora não tem mais volta, nós temos que fazer alguma coisa para não passar muita vergonha na Copa do Mundo. Aliás, a discussão essa do legado que a gente tem sido pauta aqui de diversas entrevistas no Urbanville. Quem tem acompanhado o Urbanville sabe que a gente tem debatido bastante essa questão do legado aí com diversos convidados. Caetano, vamos na última participação dos internautas para a gente terminar o Urbanville que está chegando aqui no nosso horário. Pois é, tem bastante pergunta interessante, viu, Gilberto? Tá difícil escolher uma boa, mas eu vou colocar aqui uma da Joana, que eu ainda não fiz nenhuma pergunta dela. Ela diz o seguinte, Fábio: o que os consumidores e as empresas acham dos impostos praticados no país? Como isso influencia no consumo? Poxa, mas isso precisa responder mesmo. É evidente que nós temos em média uma carga tributária de 40%. Se a arrecadação é 40% do PIB, em média é 40%. Portanto, quem paga, paga mais, que nem todo mundo paga imposto, mas paga mais. Então, podemos imaginar que nós estamos falando de uma carga tributária de 40%, 45%. Ou seja, você compra um carro de 50 mil reais, 30 mil é o preço dele, 20 mil são impostos. Não dá para pedir para o país não ter nada de imposto, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Mas por que será que quando você vai para fora, vai para os Estados Unidos, vai para a Europa, vai para o Japão, compra quase tudo mais barato? Hoje até a alimentação está mais barata nesse país que não era, o Brasil era mais barato. Então é claro que nós temos um seríssimo problema que ainda distancia muito o consumidor brasileiro do consumidor europeu, do consumidor norte-americano, e que deveria ser resolvido da mesma forma que a gente começou o programa. Para que eu possa reduzir tributo, o governo tem que ser menor, tem que reduzir gastos, tem que reduzir seus gastos e aumentar sua eficiência, como é feito em qualquer empresa que eu preciso, onde eu preciso melhorar o meu resultado. Eu não acho que isso acontecerá no curto prazo. Infelizmente, a gente vai conviver ainda por muitos anos com uma carga tributária elevadíssima que restringe o nosso consumo. Muito bem, pessoal. É isso aí. A gente chega ao fim de mais uma edição do Urbanville.
A gente agradece muito a sua audiência, agradece muito também ao Fábio Pina, sócio da FFA Consultoria, que nos deu uma brilhante entrevista aí falando sobre varejo e consumo, mostrou aí de uma forma muito legal como andam essas relações. Obrigado, Fábio. Imagina, à disposição. Vamos ver se você volta aqui, Caetano. Pessoal, obrigado pela participação de vocês, o Mena Barreto, o Engenheiro Carlos, De La Rigueira, a Joana, todo o pessoal que mandou pergunta pela linha direta. Tinham mais perguntas que são excelentes, não dá tempo de fazer aqui para o Fábio. Bom, o programa de hoje, até sexta-feira, está disponível no site da Urban Systems, que é www.urbansystems.com.br. Para você que usa o Twitter, o nosso é @urban_systems, vocês podem acompanhar as novidades por lá. E mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. É isso aí, voltamos na próxima quarta-feira com mais uma edição ao vivo do programa Urban View. Até lá!